Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um raio-x da Série C do Campeonato Brasileiro, conteúdo inédito que a gente está colocando aqui na nossa sessão de vídeos, uma tradição que o 45 Minutos criou nessa temporada e estamos cumprindo. Mais uma vez, eu, Fred Figueroa, Cássio Zirpoli, Atos Gildo, formamos o trio que vai passar um verdadeiro scanner do que aconteceu nessa Série C depois de 11 rodadas. A 11ª rodada, inclusive, ela marca o início do que a gente vai poder chamar de reta final. Afinal, são 18 jogos, 19 jogos, tá, para cada equipe. E a gente agora entra na segunda metade do campeonato. Historicamente, a Série C, desde que esse formato foi implementado, ela coloca vários times numa condição em que, ao mesmo tempo, olha para o Z4, mas não perde do seu foco uma chance de acesso. É uma competição com histórico recente de muito equilíbrio. E o Vitória de 2022 talvez seja o exemplo mais vivo na nossa memória. Só para vocês terem ideia, nessa 11ª rodada, aquele Vitória era 16º colocado, tinha a mesma pontuação do 17º da zona de rebaixamento, estava 6 pontos atrás do G8, conseguiu nesse segundo turno, digamos assim, nessa virada, não dá para chamar de segundo turno porque todos são todos contra todos, mas nessa virada para os últimos 9 jogos, 8 jogos, o Vitória conseguiu buscar uma vaga e o resto da história, vocês sabem, o clube está na Série A em 2025, conseguiu Fred, subir. Falados. Só para poder enfatizar esse seu ponto, o Vitória é o caso mais radical, né, porque foi uma retomada violentíssima, mas isso aconteceu todos os anos com perfis de times parecidos, times com representatividade, times de camisa. Isso acabou acontecendo com o Paysandu em 23, né, e com o Remo em 24. Os dois ali, salvo engano, os dois chegaram a estar na zona de rebaixamento e acabaram retomando aí na segunda parte da primeira fase da Série C, conseguiram se classificar nas últimas rodadas e depois conseguiram o acesso. Atos, para ilustrar em números o que você trouxe, na fotografia da 11ª rodada, que é o nosso foco aqui, o Paysandu era o 16º, estava 1 ponto acima do Z4 nesse momento, tá? E estava 4 pontos abaixo do 8º. Ou seja, jogando os dois campeonatos. Um time que está a 4 pontos do G8, ele está jogando os dois campeonatos, tá? O Remo, ano passado, talvez seja um exemplo até melhor dessa questão de jogar os dois campeonatos. O Remo, nesse momento, era 10º. A 4 pontos do Z4, a 4 pontos do G4, e são esses números que a gente vai trazer para a tela agora. A gente vai trazer aquele slide tradicional que a gente tem na Série C, que a gente mostra a classificação desse ano comparada com as fotografias de 2022, 2023 e 2024. E aí, Cássio, não tem nada que salte aos olhos de forma mais contundente, assustadora até. E aí você pode escolher o recorte do que esse bloco que se formou do Náutico até o Brusque, do 5º ao 11º, 1 ponto. São 5 times com 16 pontos, 2 times com 15 pontos. Do 5º ao 11º, 1 ponto. Do 5º ao 13º, 3 pontos. Sendo que 5º e 13º se enfrentam na 12ª rodada. Tá? Pode escolher o ângulo, Cássio, mas seja qual for, temos um achatamento e uma imprevisibilidade completa nesse momento da Série C, né? Fred, é importante destacar que quando a gente coloca essa distância para mostrar o quanto está achatado, mas o 13º não precisa virar o 5º, ele precisa virar o 8º, certo? Assim, mas eu faço essa ressalva, uma ressalva óbvia do regulamento, que a zona de classificação da Série C, a segunda fase, são os 8 melhores, após 19 rodadas,
Mas o 13º hoje, o Figueirense, ele está a 3 pontos do oitavo. Ano passado, eram 6 pontos. Do 13º para o 11º. No caso, que era o Ferroviário para o Figueirense. Ou seja, o Figueirense, que hoje é o 13º, era o oitavo ano passado. Em 2023, eram 3 pontos também. E em 2022, 4 pontos. Mas em 2023, isso para a margem para o oitavo, que na hora que você vai para o quinto, já subiria para 5, enquanto agora se mantém em 3. Ou seja, para o oitavo são 3 e para o quinto continua sendo 3. Assim, um dos jogos que a gente vai ter nessa rodada, que a gente vai falar daqui a pouco, por exemplo, curiosamente, é entre o quinto e o 13º, entre as pontas desse achatamento. O Figueirense sendo mandante, 13º contra o Náutico, quinto colocado. Se o Figueirense vencer, se ele vence por 3-0, ele passa o Náutico. se o Figueirense vencer, claro que mas estou falando matematicamente, imaginar que um 3-0 dentro de casa faz com que o 13º ultrapasse o quinto. Ele pode não ficar em quinto lugar porque tem os outros jogos no meio. Estou querendo dizer que ele passaria o Náutico, que hoje é quinto, mas não necessariamente o Figueirense ficaria em quinto, que aí teria os outros resultados da rodada. E esse cenário, como você fala, se fosse na Série B, ele já chamaria atenção. A gente também faz, já está no nosso feed, inclusive a gente gravou ontem, né? Com esse mesmo trio, a gente faz análise da rodada da Série B, e se fosse essa diferença, ela já seria, assim, muito curiosa. Mas a Série B que está na 15ª rodada, mas a gente olharia, faltam 23. Faltam 23 rodadas. Nesse caso, quando a gente vê esse achatamento da Série C, 3 pontos do quinto para o 11º, ou 1 ponto do quinto para o 3 pontos do quinto para o 13º e 1 ponto do quinto para o 11º, ou o nono colocado, um time fora da zona de classificação, tem a mesma pontuação do quinto lugar. Quando a gente coloca isso, a gente fala, faltam 8 rodadas. O tempo de definição é muito menor. O que faz com que um Figueirense Náutico, que você, na Série B, com 23 rodadas, você projeta uma recuperação, é um confronto direto, mas dá para se recuperar em outros caminhos. Na Série C, o impacto tende a ser muito maior, o impacto desse resultado. Tem outros confrontos diretos também na rodada. Eu estou só chamando a atenção porque é justamente o 13º contra o 15º, que é a análise do programa dessa semana. Então, em termos de competitividade, esse campeonato ele caminhou para ser uma disputa pela classificação das mais emocionantes dos últimos anos, viu, Fred? Assim, tem times que devem passar com alguma tranquilidade. O Caxias segue ali com a campanha curiosíssima, tendo a mesma quantidade de derrotas de um time do Z4. Assim, a gente já chegou a ser a mesma do Lanterna, já não é mais do Lanterna, porque o Anápolis ganhou o jogo, agora é 18º. Mas continua sendo curioso que o líder do campeonato perdeu a mesma quantidade de jogos de um time que está na zona de rebaixamento. Mas, assim, tirando alguns times, a Ponte Preta, que vai dando solidez à sua campanha, mas a disputa pela classificação à segunda fase, ela tende a ser de um jeito... Sempre fica na reta final ali 2 vagas abertas. Assim. Mas talvez a gente veja um pouco mais que isso. Ou de repente até serem 2 vagas abertas, mas com a quantidade de concorrentes muito maior. De repente não são 2 vagas para 3 times, pode ser 2 vagas para 4 ou 5 times. Porque, repito, como você já passou da metade do turno. É um turno na Série B, são 19 rodadas. E na 10ª rodada já tinha passado a metade, na verdade, né? Porque não tem a metade exata. E agora você já começa a entrar, se aproximar da reta final. Atos, primeiro um comentário sobre esses recortes, tá? E essa imprevisibilidade, tá? Que a Série C, historicamente, oferece. Você já viveu diretamente com o Náutico esse mesmo recorte, tá? O Náutico, nas 2 últimas edições, foi um time que transitou nessa região da tabela, tá? E mais uma vez transita nessa região da tabela. O que é que você sente de diferença esse ano? Cássio citou a possibilidade de deixar até mais do que 2 vagas na reta final, mas a gente já começa a ver aí, de forma muito clara, que existem outros blocos sendo construídos, né? O bloco de times que basicamente estão classificados, o bloco de times que encaminham sua classificação. Como é que você reorganizaria essa Série C a partir de agora?
Fred, primeiro eu queria destacar, estava debatendo isso com o Cássio no bastidor, antes do programa começar, enfatizando essa questão do quinto ao 11º com a diferença de 1 ponto. Aí eu estava fazendo uma analogia com a Série B, dizendo, veja só, se você trouxer da Série B, esqueça que na Série B os 4 primeiros já é o acesso. Aqui se trata de uma classificação, mas em torno de objetivo dá para a gente dizer que é a mesma coisa. É como se a gente estivesse falando da Série B aqui, Fred, dizendo que entre o primeiro e o 7º lugar a diferença é de 1 ponto. Veja só, isso seria completamente insano. É o que está acontecendo na Série C com esse corte. Porque você faz o recorte como se fosse um segundo G4, né? Exato. São 4 vagas. São 4 vagas em aberto. Sim. Entre o 5º e o 11º, você tem entre o 5º e o 8º se classificando. E nesse conjunto de 7 times, diferença de 1 ponto. Aí você leva para a Série B. É como se o primeiro e o 7º, tendo 4 vagas dentro desses 7, a diferença fosse de apenas 1 ponto. Eu percebo, assim, óbvio que muitas coisas vão trazer as características da Série C para uma certa repetição, você acabar sentindo que está vendo um filme repetido, né? Porque muita coisa acaba acontecendo novamente, com característica da competição. Isso aí é inegável, sempre vai acontecer. Mas dessa vez, eu sinto que está na tabela, mas eu falo mais de rendimento das equipes. São muitas equipes assim com uma oportunidade de conseguir essa vaga entre os 8. Cada um na sua característica, outro jogando mais bola, outro com um futebol que pode não ser tão vistoso, mas pode ser eficiente, e dependendo da tabela, ele pode ter um caminho para conseguir essa classificação. Eu vou citar o caso do Floresta, que é um time que, quando você olha aí na tabela, é um time de menos camisa ali, junto com... Não, é um time de menos camisa. Eu acho que até o Brusque tem mais camisa do que o Floresta. E o Brusque, o Floresta, ele tem uma pegada... Estou registrando que certamente tem o Brusque. Tem. Com certeza tem. O Floresta é um time de empresário, um time muito novo, lá da região do Fortaleza. E o time do Floresta, Fred, ele veio fazer um jogo contra o Náutico agora, na última rodada, o jogo foi 0-0. Esse jogo não foi surpresa, na verdade o Floresta vem jogando assim, principalmente nos jogos fora de casa, só para ficar claro, o Floresta acabou o jogo com 4 zagueiros, 2 laterais e 3 volantes. Assim. Dessa forma, eu acho que eu nunca vi. Uma formação era 6-3-1. Com a linha de 6, não é nem a linha de 4, muito menos a de 5, é a de 6. 4 zagueiros assim, altos, aqueles brucutu mesmo. O Floresta fez esse tipo de jogo. Aí, muito antijogo, muita cera, mas também com competência, tá? Quando ele se dispõe a fazer isso, ele conseguiu fazer com competência, até porque a defesa tem muito mérito de conseguir ser dominante na bola aérea, por exemplo. Então, o Floresta, com esse estilo de jogo, se ele tem uma tabela um pouco mais favorável ali para ele, com jogos acessíveis em casa, e fazendo esse jogo duro fora de casa, veja, ele tem um caminho para conseguir uma vaga. E eu estou aqui citando o time que talvez, tecnicamente, pelo elenco, seja o time mais frágil desses que estão competindo. Então, para mim, esse molho novo na Série C é o que está diferenciando dos últimos anos. Tem mais times, tecnicamente, capazes de conseguir a classificação, a depender muito desse arranque final. Esse arranque final é o que vai definir e ter um caminho aí para essa classificação. Então, Atos, eu vou passar para essa tela seguinte, que só dá um zoom e separa os blocos. O que você chamou de Série B é esse terceiro bloco, né? Com o Náutico sendo líder do G4 possível. Vamos chamar assim, G4 possível, tá? E aquela briga embaixo. Mas aí eu fatiei esse
esse recorte para você me responder o seguinte, Atos. Caxias e Ponte Preta já foram, ok? Isso. Ok. Já foram. São favoritos absolutos ao acesso, ou você acha que, pelo que jogaram até aqui, quando zerar tudo, que quando forem distribuídos os grupos, a gente não vai ter aquela sensação que a gente tinha com o Atlético e com o Ferroviária ano passado, né? Que você tinha uma sensação muito clara de que esses times eram muito melhores, tá? Você acha que repete esse ano que os dois primeiros, que estão bem isolados do restante do campeonato, eles são de fato times que vão se impor e que estão caminhando o seu retorno? Eu não cravaria, não, Fred. Eu acho que o ano passado era diferente. O ano passado a gente tinha. A Ferroviária tinha uma característica de ter uma defesa muito forte. Era uma solidez defensiva assim, tamanha, que dava essa segurança que o time ia chegar forte no quadrangular, mirando o acesso. O Atlético era futebol em campo jogado assim, era completamente diferenciado. Lembrava um pouco, com características diferentes, mas lembrava o Maringá no início do campeonato. O Maringá que teve muitos problemas, perdeu muitos jogadores e está um pouco mais para trás na tabela. Mas o Atlético era futebol jogado, futebol envolvente. Você olhava aquele time jogar e dizia, meu irmão, aqui na Série C ninguém está jogando essa bola, não. Esse time vai conseguir o acesso. E nesses dois casos, acabou acontecendo o acesso. No caso da Ponte e do Caxias, na Ponte, veja só, se eu tivesse aqui e fazer uma aposta em 4 times, eu não vou deixar de fora uma camisa como a Ponte. E a Ponte tem a maior folha da camisa e conta bancária, né? Isso, camisa, folha. E tem alguns jogadores que são até acima da Série C. Vou citar 2 aqui, o Elvis, o Gé, o atacante. Tem um Manguinho, lateral direito também, que é diferenciado, pode jogar uma Série B fácil. Tem alguns outros jogadores, o Dudu, que subiu com vitória, né? Tem um cara meio problemático, extra-campo, mas quando ele resolve jogar bola, é um jogador de Série B, sabe? Então, existe o elenco. Meu pé atrás com a Ponte é um pouco no rendimento que ele vem tendo nos últimos jogos. E o treinador, tá? Eu não gosto do treinador, o Alberto Valentim, e eu tenho meio pé atrás com ele. No caso do Caxias, Fred, que em alguns outros programas aqui eu já vinha dizendo que era uma incógnita para mim, que eu não tive a oportunidade de assistir o jogo do Caxias. Nessa última partida agora do Caxias eu consegui assistir. Ele pegou o CSA aqui em Alagoas, acabou vencendo um jogo muito aberto, tá? O CSA perdeu inúmeras oportunidades de gol ali debaixo da barra, pelo menos umas 3 assim, sem goleiro, debaixo da barra. O jogador do CSA acabou botando para fora, mas produziu também muito, tá? Me impressionou. Time muito veloz, jogando pelos lados, mas eu ainda deixo como uma certa incógnita ali para a questão de acesso. Eu não tenho confiança para poder cravar que esse time do Caxias, chegando na... Quer dizer, já conseguiu a classificação, né? A gente está aqui já, não matematicamente, mas está completamente encaminhada essa classificação do Caxias. Mas chegando lá no quadrangular, ele vai conseguir ser efetivo, a título de exemplo que você trouxe da Ferroviária e do Atlético. Eu acho que ali eram 2 casos mais consolidados. Eu dou uma linha próxima, Fred e Atos. Pegando até alguns resultados. Por exemplo, tem essa vitória que Atos já descreveu, a vitória sobre o CSA. E nas 2 anteriores, o Caxias vem na sequência de 4 vitórias. Começou contra o Londrina, aí ganhou bem, sem qualquer ressalva. Olha, nenhum ressalva em relação a gol impedido, nada do tipo. Não. Eu falo em relação a desempenho. Aí ganhou bem na primeira, aí depois ganhou do Botafogo no Almeidão e ganhou do Ituano dentro de casa. Nesses 2 jogos, de virada. Contra o Ituano, perdi até os 39 do segundo tempo. Tava 1-0 para o Ituano, o Caxias virou fora de casa. Ou seja, vem na sequência de vitórias, mas com alguns sufoco ali para vencer as partidas. Você vê o número de gols tomados, 14.
Se você olhar a tabela, o primeiro time que aparece com essa quantidade de gols é o Maringá em 12º lugar. Dentro da zona de rebaixamento, o Botafogo tomou 11. Aliás, dos 3 da zona de rebaixamento, só um tomou mais, que foi o Confiança que tomou 17. Além disso, o time, apesar dessa sequência de vitórias, ele tem 3 derrotas, o que mostra que deu a patinada em algum momento. Mas, assim, sobretudo a parte defensiva, tanto é que precisou ganhar de virada nesses últimos jogos. Aliás, dessa sequência de 4 vitórias, o Caxias tomou gol nos 4 jogos, tá? 2 do CSA, 1 do Ituano, 1 do Botafogo e 2 do Londrina. Ou seja, 3, 4, 6 gols. Ganhou 4 jogos tomando 6 gols. Assim, é bastante. Então, isso faz com que, ainda que seja líder, ainda que esteja pavimentando sua passagem para a próxima fase, mas não dá para dizer que é um time equilibrado. Não, na verdade, assim, o setor ofensivo funciona bastante, assim como eu falei do ataque, o time tem 21 gols e, assim, é o melhor ataque da competição. Por exemplo, o segundo lugar tem 11. Então, assim, o ataque funciona. Mas, numa sequência de 4 vitórias, o time consegue vencer tomando 6 gols e sendo vazado nas 4 partidas. Então, eu acho que vale uma ressalva sobre, assim, esse ajuste do Caxias precisa acontecer. Porque, ó, tirando esse jogo do CSA, que, tipo, o CSA perdeu gol cara a cara para empatar. E nos outros 2 jogos precisou virar. Uma situação dessa, assim, num quadrangular final, onde é muito curto, e se o time não consegue virar? Aí você meio que já dá você pode sair do trilho, assim, é muito curta ali a fase do acesso. Então, esse é o ponto que eu deixo sobre o Caxias. A parte defensiva é muito ruim nesse momento, sobretudo considerando que o time é líder do campeonato. E outra, o quadrangular é outro campeonato, tá? É outro campeonato. Só que é outro campeonato sem que o time se transforme. Vai detar o quê? Não, agora a defesa vai funcionar. O que pode acontecer é o seguinte... Exatamente. O quadrangular acaba pedindo um jogo que não é o jogo que o Caxias está conseguindo produzir. Geralmente é um jogo mais catimbado, é um jogo mais físico, é um jogo que chama muito placar baixo, tá? E talvez você tendo uma defesa mais vulnerável, você sair ali, como você mesmo disse, sair atrás do placar, a virada já fica mais difícil, porque no quadrangular, meu amigo, 3 pontos ali vale demais. Atos, descendo para o degrau dos encaminhados, tá? Dos que estão, queira ou não, 4 pontos acima de todo esse caos. Ipiranga e Londrina. A questão da SAF do Londrina dá um peso maior também aí? Ou você acha que essa fotografia aí deles 4 pontos acima é só fotografia, que no fundo eles são muito mais próximos? E no final das contas, a pergunta é essa: eles são muito, muito mais próximos do bolo ou dos líderes do campeonato? Não. É muito diferente. Ao meu ver, é muito diferente os 2 times. O Londrina, para mim, é muito mais time, tem mais elenco, tem a estabilidade da SAF que você citou. É um trabalho diferente do Ipiranga, tá? O Ipiranga, para não ser muito injusto com o Ipiranga, eu diria que ele merecia estar nesse bolo aí de times com 16, 15 pontos. Seria um local mais justo. O Ipiranga, ele tem muita velocidade, tá? Ele sempre joga, principalmente os jogos fora de casa, tentando se retrair mais, imprimindo bastante velocidade, dando esse escape de contra-ataque, e ele está sendo assim muito eficaz no que está fazendo. Mas, para mim, é um degrau abaixo em rendimento do que mostra em campo e até de capacidade orgânica mesmo do clube do que o Londrina. O que iguala eles, na verdade, é só a pontuação, Fred. E por fim, Atos e Cássio, chegando nesse grande universo, tá, que vai do 5º ao 13º, matematicamente a fotografia está na tela. Estão todos lado a lado, muito próximos. Futebol jogado, Atos. Tem alguém que a gente sublinha e diz, esse aqui, a tendência é que ele fique no G8, porque mostra crescimento, porque mostra força. O Maringá desidrata na competição, né? Você passou pelos jogadores importantes que foram perdidos. Você acha que o Maringá tem uma capacidade de voltar ou já foi? E se dentro desse universo tem quem a gente puxar? Você citou um que eu destacaria também, que é o CSA. Eu acho que o CSA tem uma
uma qualidade comprovada, uma regularidade na temporada que me faz acreditar que ele chega. E está muito E competitivo, o Náutico, né? Assim, semifinalista da Copa do Náutico Nordeste, também. oitavas da Copa do Brasil. Pode seguir, Cássio, sobre o CSA. Não, eu só estava ponderando isso para dar lastro em relação, porque, veja, que o CSA tá, ele além de estar no grupo, na zona de classificação, é um time que, nesse momento, assim, ele vem mostrando em jogos de peso, ele vem respondendo. O CSA eliminou o Grêmio, virando um jogo contra o Grêmio e segurando em Porto Alegre. Aí pega o Ferroviário do Ceará nas quartas de final, o Exército poderia ter tido uma vitória mais fácil, estava 2-1, fez 2-0, tomou um gol ali no finzinho do primeiro tempo, ainda teve um pênalti que perdeu, mas passou na Copa do Nordeste. Então, assim, o momento que o CSA... Isso acumulando dinheiro, né? Porque você passa na Copa do Nordeste menos, né, 770 mil reais, mas na Copa do Brasil muito, na escala de milhões. Então, é um clube que vai se capitalizando para numa divisão onde 500 mil resolve uma folha, como foi o caso do Náutico, assim. Então, a gente está falando assim, onde você arruma aqui, o Náutico passa uma semana de turbulência para ganhar 500 mil e ali consegue resolver parte dos pagamentos. Aí vê o CSA passando de fase, acumulando milhões, ou seja, vai se capitalizando para não ter problema nenhum desse tipo e até ter chance de se reforçar para uma reta final. Então, para mim, o CSA, ele é um concorrente... Detalhe, ele está na semifinal da Copa do Nordeste, vai pegar o Confiança, que está na Série C, na zona de rebaixamento, então tem uma chance considerável de ir para a final, e se for para a final, ele garante mais 1 milhão, porque aí na final é 1 milhão para o vice ou 2 milhões para o campeão. Então, assim, seria mais grana ainda para um time que já está... Até para dar o número exato, até falei aqui, para ser 2 milhões e 200 mil para o campeão da Copa do Nordeste e 1 milhão 420 mil para o vice. Na verdade, é bem mais do que eu tinha falado inicialmente. E vai jogar no Rei Pelé, jogo único em casa. Então tem uma condição boa. Eu coloco o CSA muito bem, né, nessa fita aí. Até o CSA, desse bloco inteiro, o time que mereceria um voto de confiança a mais. Fred, eu diria Náutico e CSA, tá? Os dois. Eu também tenho uma confiança no Náutico, como eu ia dizendo. Eu acho que os dois é que chegam mais forte aí para conseguir essa classificação. Agora, veja só, é difícil você pegar pelos argumentos da questão do rendimento do time, do elenco, da capacidade do clube, porque a gente está falando aqui, restando 8 rodadas, onde, veja, um time, mesmo que você ache um time fraco, tenha seus problemas e tal, ele pega uma sequência, uma questão de oportunidade na tabela, ele encaixa uma classificação. Por isso que a gente está trazendo esse recorte aí, aonde até times que, durante a competição, não mostraram grande futebol, por exemplo, posso citar aqui a questão do Figueirense. Eu acho o Figueirense um time frágil. Olha que eu vou pegar ele na próxima rodada. Mas eu vejo... eu não consigo enxergar o Figueirense como esse time forte, esse time de chegada, mas pode acontecer pela situação da tabela, pela situação do campeonato, pela reta final. Agora, eu diria Náutico e CSA num patamar diferente, tá? Eu acho que Ituano, São Bernardo vai brigar bem. E o outro time que eu coloco aí é o Guarani. Eu tô largando um pouquinho o Brusque. Acho que o Brusque, essa oscilada foi grande demais para o Brusque. E eu acho que o Maringá, como você citou, Fred, eu acho que fica no passado. Não tem mais como, né? Tem por causa... Não. Dentro de campo e na matemática, sim. Mas assim, voltar a ser o time que era. O que eu quis dizer é isso. Não tem como voltar a ser o time que era, né? Exato. Pronto, perfeito. O time, da forma que jogava, apesar de gostar bastante de trazer outros jogadores, às vezes perdia um jogador, trazia outro, e continuar no mesmo ritmo, mas agora a pancada foi grande, perdeu assim pilares, tá? O atacante Moraes era um dos pilares desse time e aí mexeu bastante no rendimento da equipe, tá? Então o Maringá eu deixo um pouco para trás. Diria Náutico e CSA como 2 destacados e numa briga ali Ituano, São Bernardo e Guarani pelas outras 2 vagas. Para fechar, a gente dá uma mergulhada no cenário do Náutico, tá? A gente sempre traz essa tela acompanhando onde o Náutico estava em pontuação nas 2 edições anteriores. O Náutico as 2 vezes não conseguiu a vaga no G8, né? Ficou ali na porta, tá? E onde está agora?
Em 2023, o Náutico tinha 18 pontos, somou mais 9 apenas nos últimos 8 jogos. Foi uma queda de rendimento na reta final. Tá? Terminou com 27 pontos e o ponto de corte foi 29 naquele ano. Em 2024, ano passado, o Náutico nesse momento tinha apenas 12 pontos. Fez uma reta final mediana, tá? Somou 13 pontos, que é digamos assim, as 4 vitórias em casa e um empate fora, a grosso modo. Chegou em 25, uma pontuação muito longe dos 29, que costuma ser onde a gente projeta, mas ano passado o ponto de corte foi de apenas 26, o que deixou o Náutico bem perto. E se a gente lembrar e voltar no tempo, o Náutico chegou em Londrina precisando da vitória, que daria aí mais... Ele teria feito 16 e não 13 pontos, o que seria uma boa reta final, muda todo o contexto. O Náutico, com esses 13 pontos, na verdade, ele se qualificou para uma decisão contra o Londrina e perdeu essa decisão. Eu acho que é dessa forma que a gente melhor explica o que aconteceu ano passado. E agora, o Náutico tem uma pontuação melhor do que a do ano passado, e em tese, dentro do que se projeta, precisa repetir o que fez, Atos. Mas aí já contando a derrota para o Londrina, entre aspas, né? Descontando a última rodada, ele precisa de 13 pontos. E a gente tem ali ao lado, Atos, a classificação atualizada, né, por posições da Série C, os resultados do Náutico contra cada time e o que falta para o Náutico enfrentar. A gente já viu várias vezes essa tabela ao lado. A cada raio-x a gente passa por ela. E eu sempre acho muito dividido, assim. A tabela para o Náutico, ela nunca é muito boa nem muito ruim, né? Ele tem uma distribuição de pontuação muito irregular. Não tem um modelo de pontuação. É um time que empatou com o Floresta em casa. É um time que perdeu do Itabaiana, que empatou com o ABC, tá? Mas, ao mesmo tempo, é um time que venceu o Ipiranga, que venceu o Maringá quando o Maringá ainda estava ali com... Já estava numa pequena início de queda, mas ainda era um jogo-chave. Como é que você coloca todas essas informações, Atos, para identificar onde está a porta para essa classificação do Náutico? É no mando de campo, tá? Porque o Náutico terá em casa Caxias, Ituano, Anápolis e Retrô. 2 times do Z4, 2 times do G4. Tá? Veja como é equilibrada essa distribuição do Náutico. Tá? E fora de... Na verdade, em casa não. 2 times do G8, 2 times do Z4. Né? Porque é o Ituano, não é o Londrina. E fora de casa, Londrina, São Bernardo, Guarani e Figueirense. Aí eu acho que é onde está o perigo ou oportunidade, eu vou depender do seu olhar. Porque são 4 confrontos diretos fora de casa, Atos. Fred, geralmente você tende a ir para o básico e olhar para os jogos em casa. É a minha conta básica. Só que o que acontece? Na prática, o time do Náutico vem rendendo mais fora de casa do que dentro. Faz sentido isso estar acontecendo pela forma que o Náutico joga, pelo método de trabalho de Hélio dos Anjos. Principalmente se os adversários eles vierem jogar contra o Náutico nos aflitos como o Floresta veio. Isso dificulta demais. Porque o Náutico precisa dar a bola para o adversário para ficar mais próximo do gol. A maior característica desse time de Hélio é a marcação-pressão. É a linha alta. É você ver boa parte do jogo a linha de zagueiros do Náutico perto do meio-campo, tá? Encurtar esse espaço do adversário para que o adversário se afobe, perca a posse de bola e o Náutico já esteja muito próximo do último terço. Foi assim que Hélio conseguiu corrigir o problema mais grave do Náutico na temporada, que era não conseguir criar. O Náutico de Marquinhos Santos, assim, ele não conseguia criar. E assim Hélio dos Anjos conseguiu corrigir. Contra o Floresta, no modelo de jogo que o adversário vence e retrair, o Floresta não quis a bola. O Floresta sabia que o risco
era ele estar com a posse de bola e sofrer essa pressão do Náutico, e aí sim o Náutico ter eficácia nesse tipo de jogo. O que o Floresta fez? Ele tratou de deixar a bola com o Náutico, quando pegava a posse de bola, tratava de quebrar essa bola lá na frente para os seus atacantes rápidos. Então, fora de casa, sempre vai dar essa oportunidade para ter esse encaixe no estilo de jogo do Náutico, tá? Ninguém vai jogar dentro da sua própria casa com 4 zagueiros como o Floresta jogou. Isso é inconcebível numa competição a nível nacional. Não tem como. Ninguém vai se comportar dessa forma. Então, os times vão sair para o jogo, vão tentar jogar bola, e o Náutico, buscando esse início de destruição, tentar roubar essa bola e tentar ser efetivo. Então, eu não consigo trazer, Fred, esse desenho para os jogos em casa. Não vou fazer isso, apesar de que a tarefa de casa pede que você faça isso, mas eu acho que o Náutico ele vai conseguir os seus pontos fora de casa também, tá? E o próximo jogo já é um jogo chave, porque é um dos times acessíveis, tá? O Figueirense, diferente do São Bernardo, que o Náutico ainda tem para enfrentar fora de casa, aí já é um time mais forte, o Náutico já vai ter que pensar melhor em como se comportar nesse jogo, mas o time do Figueirense é muito parecido com o perfil de times que o Náutico conseguiu vencer fora de casa. Muito parecido com a Tombense, muito parecido com o Ipiranga. Então, as oportunidades do Náutico, para mim, vêm mais fora de casa do que dentro. Dentro sempre vai ficar aquele clima de necessidade, de obrigação, mas é fora de casa que eu acho que o Náutico vai conseguir esse fôlego até para poder jogar com mais tranquilidade os jogos em casa. Perfeito, Atos. Cássio, algo a acrescentar nessa missão do Náutico nos últimos 8 jogos, nessa tabela que foi apresentada na tela, ou podemos iniciar aqui as despedidas e as conclusões aqui do programa? Não, acrescentar rapidamente só que as oportunidades do Náutico nesse ano, elas muitas vezes foram desperdiçadas assim em jogos, um jogo tido como chave e completamente acessível. Isso começou para mim ainda no estadual, naquela derrota pro Decisão, que mudou completamente o chaveamento do Náutico no Pernambucano, e que no fim das contas pode ter custado a Copa do Brasil do ano que vem. Esse jogo do Floresta, ainda que o Floresta tenha dado trabalho, os últimos 3 jogos do Náutico sempre o jogo foi mandante contra o Floresta, e apesar disso só venceu um jogo, é uma vitória, um empate e uma derrota nesses confrontos contra o Floresta na Série C. Mas era um jogo para ganhar, era um jogo para ter uma tranquilidade agora. Era um jogo para a gente ter analisado hoje o achatamento, Fred, do 6º para o 13º, não do 5º para o 13º. Não era para o Náutico estar colado nesse achatamento. Então, assim, por isso que naquela hora que eu foquei no CSA, eu não foi nem tanto sobre o desempenho apenas. Era o momento também. O CSA parece, apesar da farrapada contra o Caxias, mas a recuperação foi rápida. Veja só, que perdeu do Caxias e poderia ter entrado numa espiral, mas conseguiu já a classificação na Copa do Nordeste. Você recupera logo, inclusive é numa hora dessa que uma Copa no meio do calendário pode ajudar, se você passa naturalmente. E se mostra esse time. O Náutico não vai ter tantas oportunidades assim. Ele era para estar um pouco descolado. Tecnicamente, é um candidato forte para esse achatamento, dentro desse achatamento que a gente falou, mas o vacilo do Floresta ainda pode cobrar uma conta. Inclusive, o próximo jogo é muito difícil, como a gente já falou aqui. Não é que o Figueirense pode passar o Náutico, mas se ganhar, no mínimo, empata a pontuação do Náutico, o time que é 13º colocado. E a gente até um 3-0 até passa o Náutico nos critérios de desempate. E isso não era para acontecer a partir do jogo do Floresta. Então, assim, essa atenção que eu falo não é que vale para o jogo do Figueirense, não, que o jogo do Figueirense é um jogo pegado, é daquele que você olha na tabela, esse jogo aqui vai ser difícil e tal, mas passar desse jogo do Figueirense, o Náutico não vai poder, que fica meio franco atirador, o Náutico não vai poder dar um outro vacilo como deu nesse jogo do Floresta. Então é isso, tá? Cartas na mesa mais uma vez. Eu chamaria atenção para finalizar sobre esses 4 jogos fora de casa, que são nesse recorte confrontos diretos para o Náutico. E assim como a gente viu muita importância naquele Náutico e Maringá, que foi divisor de águas para as perspectivas do Náutico no campeonato,
Eu não vou colocar tanto peso não, Atos, mas eu acho que esse Figueirense e Náutico, ele vai um pouquinho nesse caminho, tá? Porque, independente do que acontecer na rodada e nas próximas rodadas, o Náutico ficar com Guarani, São Bernardo e Londrina, restariam esses jogos fora de casa. Caso ele perca do Figueirense, precisando de obrigações, ou de pelo menos uma obrigação nesses jogos, mantendo 100% em casa, eu acho que é uma conta de risco. Tá? Como você falou, esse jogo do Figueirense, dos 4, é o mais acessível por quem é o Figueirense e por quem é o Náutico, e sobretudo pelos dois estilos colocados frente a frente. Então, eu só sublinho a importância desse jogo, porque acho que as outras 3 partidas têm um grau de risco chato. Tá? Não dá para o Náutico ancorar os 12 pontos em casa como uma certeza, até porque vai ter aí um Caxias, que é o líder da competição, acabou de ganhar do CSA, como a gente falou no programa, um Ituano, que é competitivo, e 2 times do Z4, que não são times que vão estar em marola. Né? A tendência é que esses times, até o final do campeonato, tenham aí suas missões, apesar de serem naturalmente mais frágeis do que o Náutico. Então, nesse desenho de tabela não tem mais a Tombense fora de casa, que foi onde o Náutico foi lá e pagou a conta de uma derrota em casa. Né? O Náutico foi lá contra a Tombense e colheu esse resultado. Não tem a Tombense nos jogos fora de casa. O mais acessível é o de agora contra o Figueirense. Os outros todos são jogados também. Não tem também nada que você diga vai viajar com o jogo perdido. Não é Série A onde existe isso. Nem na Série B isso existe. Tá? Mas na Série A, você vai pegar o Palmeiras fora, o Flamengo fora, você já tem uma sensação de jogo perdido óbvia e muito clara. Tá? Na Série C, a gente não tem isso de forma tão direta assim. Tá? Ainda que pegar Caxias, lá em Caxias, nunca foi dos melhores cenários do futebol. Né? Ô, Fred, mas eu dou muita importância para esse jogo do Figueirense. Esse jogo do Figueirense, para mim, é chave. É chave. Talvez num comparativo com o Maringá fique injusto, porque ali era um momento crítico, de você olha para baixo, olha para cima. Mas esse jogo do Figueirense, ele precisa, além de tudo que eu citei, que o Náutico joga melhor fora de casa pelo estilo de jogo, tem que lembrar que esse jogo antecede um confronto contra o líder do campeonato. Sabe? Então, você vencer esse jogo contra o Figueirense para poder dar tranquilidade para o Náutico olhar para diante do Caxias, entender como é que vai para essa partida, que é completamente diferente do que foi contra o Floresta. Eu diria assim que é os polos de diferença. Um time extremamente defensivo fazendo aquele jogo e um time que, apesar de líder, a gente até destacou aqui, Cássio destacou, que uma das coisas que faz você não colocar tantas fichas nele em questão de acesso é porque é um time que deixa muito jogar. Joga e deixa jogar, tem uma defesa vulnerável, apesar de o ataque ser o principal ponto do time. Então, para você ir para um jogo como esse, onde qualquer coisa pode acontecer. É só pegar os dados do Caxias, melhor ataque do campeonato, uma defesa que dá muito espaço, o jogo se torna aberto. Para você enfrentar esse jogo pressionado por estar, por exemplo, ou fora do G8, ou com risco iminente de sair do G8, não seria o ideal. O ideal seria o Náutico conseguir uma vitória diante do Figueirense para poder saber trabalhar essa semana do Caxias da melhor forma. Dessa forma, colocamos um ponto final no raio-x da Série C depois da 11ª rodada e temos um encontro marcado, tá, na próxima semana para atualizar justamente o que vai acontecer nesse Figueirense e Náutico nas outras 9 partidas e todas as suas consequências. Tá? Se você chegou até aqui, imagino que tenha gostado do nosso conteúdo, não é um vídeo curto, é um vídeo dentro da lógica do 45 minutos, um vídeo de média duração. Tá? Dentro da lógica do YouTube, é um vídeo longo, arrastado. E se você chegou até aqui, você gostou. Se você gostou e não conhecia nosso canal, ou já conhecia, mas ainda não conseguiu parar para dizer, pô, vou me inscrever no canal dos caras, faz isso agora, tá? É muito, muito importante pra gente. É um pequeno gesto seu, leva segundos, um pequeno ato seu, tá? Mas é que é muito, muito importante pra gente. Se você já é inscrito, eu peço apenas a sua curtida e, mais do que isso, se for possível, espalhe a palavra, como diz Javel, como diz
Fábio, quando fazem esse anúncio, joguem os links do 45 nos grupos de vocês do WhatsApp, tá? É decisivo para que o nosso projeto continue crescendo, tá? De forma orgânica e de forma exponencial, para que o algoritmo deste YouTube, o poderoso algoritmo do YouTube, possa nos entender, possa nos abraçar e nos distribuir, tá? Agradeço demais a atenção de cada um de vocês, agradeço a Cássio e a Atos pela participação direta aqui no programa, Gabriel pela edição, Gabriel Costa pela direção e edição, e a gente se encontra ou nos vídeos ou nas lives, a gente se encontra sempre aqui no canal. Grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.